E aí, meu povo, tudo beleza ou yes? Pessoal, conflito entre israelenses e palestinos. Você com certeza já ouviu falar muito sobre esse assunto e não é de se estranhar que você tenha dúvidas em relação a esse tema, que é com certeza o principal tema que envolve o Oriente Médio. Então vamos lá, você está preparado para compreender definitivamente comigo como que se dá esse conflito, a história envolvida, quais são as motivações? Está preparado? Então regala os olhos e ouvidos, vem comigo, vamos lá. Meu povo, primeira coisa básica que é necessário que você compreenda. Quando falamos em israelenses e palestinos, é necessário distinguir a princípio o seguinte: os israelenses, como vocês percebem aqui, são seguidores do judaísmo, ou seja, seguem a religião judaica. Já os palestinos são seguidores do muçulmanismo. Os palestinos são islâmicos ou você pode chamá-los também de muçulmanos, a mesma coisa, tá joia? Lembrando que eles também são árabes. No entanto, quando se usa a expressão árabe, eu não estou falando de religião. Árabe é uma etnia, tranquilo? Então, palestinos são árabes muçulmanos, israelenses são judeus. Importante, esses dois povos lutam pelo quê? Eles lutam por petróleo? Não, eles lutam por o mesmo território. E por que eles lutam por o mesmo território? Porque ambos surgiram no mesmo território, tranquilo? E aí você talvez se pergunta, beleza, Gabriel, tô manjando. Mas vamos lá, se os dois surgiram no mesmo território, por que são povos diferentes? São diferentes porque surgiram em momentos diferentes da história. Então vamos lá, desses dois, qual é o mais antigo, o que surgiu primeiro? O que surgiu primeiro foram os israelenses. Surgiram por volta do século XI a.C. Eles denominam sua terra de Israel. Chamam o seu território de Israel, ou terra prometida, ou terra de Canaã, Cananeia, que é, segundo a tradição religiosa deles, a terra que Deus prometeu a eles. Tranquilo? Importante deixar claro esse último tópico aqui, Desde que os israelenses surgiram, durante a maior parte do tempo total de existência desse povo, esse povo não viveu na sua terra. Por quê? Porque eles foram sucessivas vezes expulsos de sua terra. Cada movimento de expulsão, cada movimento de saída dos judeus de sua terra ficou conhecido como diáspora. A primeira diáspora, inclusive, ocorre alguns séculos antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade a região de Israel, expulsando os judeus dali. Fato que é narrado, inclusive, no livro sagrado dos judeus, que é a Torá. Essa história aparece também na Bíblia Sagrada, tranquilo? Já os palestinos, que são muçulmanos, vão surgir bem depois, surgem por volta do século 7 depois de Cristo, mais ou menos ali quando surge a religião muçulmana. Eles surgem, portanto, nessa mesma região, no entanto, eles a denominam de modo diferente, denominam-a de Palestina. Em outras palavras, o que eu estou querendo te dizer? Que Palestina e Israel é a mesma coisa. Por que há os dois nomes diferentes? Porque são assim chamadas de modo diferente pelos seus povos. Para palestinos é Palestina, para os judeus é Israel. Tranquilo até aqui? Dois povos que surgiram no mesmo território em momentos diferentes da história, logicamente. Que lutam pelo quê? Por um mesmo território. Está aqui o território de Israel para judeus ou Palestina para os palestinos. Que fique claro um outro detalhe. Hoje, ano 17 do século 21 da era cristã, existe um país para os judeus? Sim, chamado Israel. Existe um país para os palestinos? Ainda não. Existe Israel, mas não existe o país Palestina, tranquilo? À medida que essa aula for transcorrendo, você compreenderá melhor isso. Então segue o jogo, bora lá. Século XIX. Perceba que aqui eu já dei um salto gigantesco na história. Se os judeus surgem muitos séculos antes de Cristo e durante a maior parte desse tempo eles não estiveram na sua terra, por quê? Porque foram expulsos, eu já dei um salto para o século XIX. Século XIX, anos 1800, ganhou força o chamado movimento sionista. Há instantes eu falei de diáspora, lembra o que significa diáspora? Diáspora é a saída. E o que é movimento sionista? Movimento sionista é um movimento de retorno. Esse movimento sionista o que é? É um movimento que incentiva os judeus a voltarem para a sua terra, a voltarem para a terra de Israel, para fundarem o próprio país. Então, finalzinho do século XIX,
vai pouco a pouco ganhando força esse tal de movimento sionista. A expressão sionista, a palavrinha sionista, vem de Monte Sião, que é uma localidade próxima à cidade de Jerusalém, que é sagrada para os judeus. Então daí a expressão sionista, movimento de retorno para a Terra Prometida. Esse movimento de retorno para a Terra Prometida, no final do século XIX, ele vai lentamente incentivando os judeus a voltarem para sua terra. Só que você está acompanhando o raciocínio comigo? Me ajude a compreender o seguinte. À medida que os judeus voltavam para casa, entre aspas, né? Quem que eles encontravam no seu território, no seu antigo território, ou no local em que surgiram? À medida que os judeus voltavam, grande parte estava na Europa, por exemplo, à medida que eles voltavam para casa, encontravam os palestinos, que ali haviam se instalado desde o século VII depois de Cristo. Então, esse simples retorno de judeus para a Terra Prometida já vai gerar um certo embate. Afinal de contas, judeus voltavam para Israel e quem já estava ali? Já estava ali os palestinos, tranquilo? Lembrando que ainda não há um país nem para os israelenses ou judeus, muito menos para os palestinos. Beleza? Segue o jogo comigo. Vamos lá, ó. Essa ideia de criar um Estado para os judeus ganha força depois da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que durou entre 1939 a 1945? A Alemanha nazista de Adolf Hitler promoveu um verdadeiro genocídio contra os judeus. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos. Lembra disso aí? Quando milhões de judeus são mortos na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista principalmente, qual que passa a ser o discurso da comunidade internacional? O discurso passa a ser mais ou menos assim, ó. Coitado do povo judeu, esse povo sofrido, esse povo que vive há séculos longe de sua terra natal. Precisamos ajudar esse povo. Beleza, vamos ajudar de que forma? Vamos criar um país para os judeus. Até que em 1947, a ONU propõe fazer o seguinte. Olha o que a ONU propõe fazer. Propõe partilhar a Palestina, dividi-la. Dividi-la em duas porções. Uma parte para os judeus, que está aqui identificado nesse mapinha na cor amarela, e uma outra parte para os palestinos. Qual foi o plano da ONU então em 1947? Foi pegar o território de origem dos dois povos, separar uma área para judeus, separar uma área para palestinos e fundar os dois países. No entanto, essa proposta não foi aceita por qual das partes? Os judeus ou palestinos não aceitaram? Os palestinos não aceitaram. Perceba que por aqui dá para você perceber, entre outras coisas, que o território palestino, além de descontínuo, manchas verdes separadas, está vendo aqui no mapinha? O território palestino era menor que o judeu. Então, os palestinos não aceitaram essa divisão. No entanto, mesmo assim, em 1948, a ONU determinou a criação de Israel. Então, 47 propõe-se a divisão, os palestinos não aceitam e em 48 cria-se Israel. Pela primeira vez na história, os judeus passam a ter um país próprio, o país Israel. Tranquilo? Beleza? Aí tem um grande problema. Compreenda comigo o seguinte. Israel tornava-se o primeiro país judeu naquela região do Oriente Médio. A maioria dos países do Oriente Médio são seguidores de qual religião? Muçulmana, são muçulmanos assim como os palestinos. O que acontece então, imediatamente após a criação de Israel? Eclode a primeira guerra envolvendo judeus e palestinos, a chamada Guerra de Independência. Os palestinos acabam nesse momento aqui recebendo apoio de alguns países muçulmanos, 5 especificamente. Recebe apoio de Jordânia, Líbano, Síria, Iraque e Egito. Esses 5 países apoiam Israel, ou melhor, apoiam os palestinos na tentativa de derrotar Israel. Conseguem derrotar Israel? Os 5 contra 1? Negativo, né? Israel não apenas sai vitorioso, como você pode perceber por essa outra imagem aqui, ó, mas Israel também expande o seu território, amplia o território. E aí muitos perguntam, mas como que um país, Israel, derrotou 5 outros países? É importante frisar o apoio americano. Desde que Israel foi fundado em 48, o principal aliado israelense foram os Estados Unidos da América. Afinal de contas, os Estados Unidos enxergam em Israel a chance de ter um aliado em pleno Oriente Médio, uma região normalmente hostil à sua influência. Joia? Então Israel saiu vitorioso e ainda ampliou seu território. Beleza. Alguns anos mais tarde, em 67, vai ocorrer o mais importante conflito até hoje entre israelenses e palestinos, a chamada Guerra dos 6 Dias.
Nessa Guerra dos 6 Dias, agora 3 países muçulmanos daquela região vão, em mais uma tentativa, buscar destruir Israel, eliminar Israel. Que países são esses? Vamos lá, ó. Os 3 países são Jordânia, a Síria e o Egito. Jordânia, Síria e Egito vão planejar um ataque contra Israel, só que esse ataque ele é rapidamente reprimido. Israel mais uma vez vence o conflito, tendo o apoio militar americano, lógico, e ainda conquista 4 territórios. Vou listar para vocês os 4 territórios. Conquista as colinas de Golã, toma da Síria. A Síria, vou te mostrar com o cursor. Síria está aqui, ó. Está aparecendo só um pedacinho dela. Olha, as colinas de Golã foram tomadas da Síria. Nela nasce o Rio Jordão, um dos poucos rios perenes dessa região do planeta. Conquista a Cisjordânia, toma de quem? Toma da Jordânia. Toma a faixa de Gaza do Egito e toma também a península do Sinai do Egito. Ou seja, na Guerra dos 6 Dias, Israel mais que dobrou o seu território. Olha o tamanhão que tornou-se Israel após esse conflito em 67. E aí, importante, desses 4 territórios tomados em 67, apenas um foi devolvido. Lembra qual deles foi devolvido? O último aqui, ó. A península do Sinai foi devolvida ao Egito em 1982. Nessa devolução teve papel importante mais uma vez os Estados Unidos da América, que intermediaram as negociações e após um acordo, Israel devolve a Península do Sinai ao Egito, em troca o Egito reconhece Israel como um país soberano e independente. Afinal de contas, o Egito até então não o reconhecia porque o Egito é muçulmano e Israel é judeu. Tranquilo? E a grande importância da Península do Sinai é o fato dela permitir acesso ao Canal de Suez, olha só. O Canal de Suez liga o Mar Mediterrâneo, que está aqui, ao Mar Vermelho, uma rota de passagem de grandes embarcações cargueiras que fazem a rota Ásia-Europa. Tranquilo até aqui, moçada? Beleza? Então, por hora, eu encerro essa aula aqui, mas não perca a continuação dela na próxima. Valeu? Te espero. Até mais.